Que grande privilégio, né? Podermos cantar, podemos saber que verdadeiramente Ele é o bom pastor. E estamos aqui porque Ele é o bom pastor, né? Se não fosse o bom pastor, se não fosse pela vontade dEle, nós não estaríamos aqui nesse momento, né? Ó Senhor, graças te damos porque o Senhor mesmo nos convidou para fazer memória do Teu precioso nome e daquele feito maravilhoso do Senhor naquela cruz. O Senhor nos vendo a nossa condição, Senhor, de perdidos, o Senhor desejou ir àquela cruz. Não foi o homem que levou o Senhor, mas o Senhor desejou espontaneamente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque fazemos parte desse plano eterno que o Senhor mesmo preparou para nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê mesmo a desfrutar da tua graça nessa manhã e a experimentar mesmo do teu espírito, da tua bondade, Senhor. E o Senhor, com certeza, estará conosco todos os dias, ó Pai. Muito obrigado, porque fazemos memória de Ti nessa manhã com muita gratidão, Senhor. Amém. Como já oramos, já temos cantado, né? E já bem sabemos, né? Se nós estamos aqui, porque o Senhor quis, né? Na queda do homem, lá no jardim, né? Foi um desastre. O Senhor criou o homem para ser de uma forma, mas o homem, por causa da desobediência, ele inclinou para querer, né, uma coisa que o Senhor não tinha planejado para ele. Infelizmente, aconteceu isso ali, naquele momento, né? Foi uma simples conversa ali com Satanás, né, com a serpente, né? E o homem ele fez um estrago. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele desejou, né, mandar o seu único filho para me salvar, para te salvar, para nos salvar. E ele deseja salvar todo aquele que ainda não creu nele, né? E precisamos de crer e de ter os nossos olhos abertos para continuar nessa caminhada, né? Eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Nos evangelhos, a gente vê sempre algumas passagens, né, que o Senhor Jesus falando para os discípulos. Ele sempre falava para os discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém. Eu tenho uma grande necessidade de ir para Jerusalém, né, para ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, os irmãos já conhecem muitas partes que eu estou falando aqui. Tem em Mateus, tem em Lucas, tem em Marcos, né? Tem em vários nos evangelhos, todos têm essa passagem, né? Mas em Lucas, você já abre em Lucas capítulo 9, ele até repreende, em alguns trechos, o Senhor até repreende Pedro, né? Porque Pedro estava olhando muito para as coisas terrenas e o Senhor falou para ele, né? Para que ele que ele estivesse atento às coisas espirituais, né? Não às terrenas. Que ele pudesse enxergar as coisas espirituais. E o Senhor tem nos convidado, né, através da palavra dele, para estar enxergando as coisas espirituais, não estar atento apenas nas coisas terrenas. Então, Lucas 9:18, e aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Aqui tem uma palavrinha nesse verso 22, né? O Senhor colocou para eles que era necessário, havia uma necessidade do Senhor ir a Jerusalém para ser morto e ressuscitar no terceiro dia, né? Então, o Senhor, quando Deus permitiu que ele fosse ali, nasceu da Virgem, ele já tinha colocado no coração do Senhor, né, Jesus, que ele tinha uma necessidade, ele tinha uma missão, né? Não
porque nós merecíamos, mas porque ele desejava obedecer o Pai em todas as coisas. E assim ele fez, obedeceu o Senhor, e ele sempre falava com os discípulos, né? Há, há um chamado para mim, eu preciso de ir para Jerusalém. E os discípulos às vezes ficavam sem entender, né? Mas Senhor, alguns até tentavam impedir a ele. Senhor, para que o Senhor vai para lá? O Senhor vai sofrer, eles vão pegar o Senhor. E foi isso que aconteceu mesmo. E o Senhor já sabia, né? Que ia acontecer todas essas coisas com ele. Já imaginou você saber que você tem que ir para um lugar, você precisa de ir para esse lugar, e já sabendo o que te espera nesse lugar, né? O Senhor, ele não dá para nós como se diz, essa dádiva de você amanhã saber tudo que vai acontecer na sua vida amanhã. O Senhor não permite isso para você. Se o Senhor falasse comigo, ó, Osés, você tem 3 dias de vida, né? Ou 30, ou 15 anos, né? Ou não sei quanto tempo que ele mandou Isaías falar para o rei ali, né? O Ezequias. Eu sei que na hora que o rei Ezequias recebeu essa notícia, ele ficou completamente apavorado. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que, né? Então, nós não sabemos quanto tempo de vida cada um tem. Nós não sabemos nem se vamos chegar em casa hoje. Mas o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer com ele, né? Nós vamos para Jerusalém. Há uma necessidade de eu estar ali, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, para poder morrer e ressuscitar no terceiro dia. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ele foi, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Né? Que maravilha. E com esse feito dele, né, dele ter ido e ressuscitado no terceiro dia, ele deixou para nós o quê, né? Um caminho. Lá em Hebreus capítulo 9, o Senhor, ele deixou claramente para nós aqui, né? E nos recomenda a estar com ousadia. É uma pessoa ousada naquilo que já entendeu, que já creu, né? Nós já entendemos, já cremos na pessoa do Senhor Jesus, já cremos no feito dele. Então aqui o escritor de Hebreus diz, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, irmãos. Aquele dia é o dia do Senhor, né, que o Senhor vai voltar. Então, 15 recomendações maravilhosas para nós, né? Que venhamos enxergar as coisas espirituais, as celestiais. Não venhamos estar atentos apenas na esfera do natural, né? É com ousadia que nós temos que estar nesse caminho. É com pensamento que o Senhor vai voltar naquele grande dia. Eu não sei o dia, você não sabe. Nós não sabemos. Mas o Senhor nos recomenda a estar trilhando nesse caminho, você e eu, com ousadia e sabendo que não é perca de tempo, é só ganho, né? Porque o Senhor é aquele que levanta o abatido, o Senhor é aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que cura. O Senhor deseja nos curar de dentro para fora, né? O interior, né? Então nós preocupamos muito com a nossa aparência às vezes, mas o Senhor ele está olhando lá por dentro de você, né? Como se ele está te virando de dentro para fora, vendo como você está lá dentro, né? Você está
curado de dentro para fora, né? E depois do Senhor ter feito todas essas maravilhas por nós, porque ele viu que havia uma necessidade, né? Ele mesmo nos prometeu, né, que ele iria para o Pai. Vamos abrir em João 14. João 14, verso 1. Mais uma recomendação para nós, mais uma exortação, que são coisas que às vezes não é fácil para nós. A gente lê aqui, mas você está lendo aí, mas será que isso aí é moleza assim? Você não se turbe o vosso coração, né? Irmãos, não se turbe o vosso coração. O que é isso, né? Diante desse mundo louco, desse sistema terrível, né? Mas nós sabemos que o nosso Senhor, o próprio Senhor falou que o mundo jaz do maligno. E é surpresa para nós, né? O mundo está acontecendo isso, aquilo, outro. Eu creio que não deveria ser, né? Mas às vezes a gente fica apavorado com a notícia, com aquilo outro. Aí o Senhor, ele nos deixa aqui um, um, uma palavra assim, bem maravilhosa e confortante para nós, né? Porque não foi só para mim, não foi só para você, foi para todo aquele que crê nele, né? Ele está falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Irmãos, que maravilha, né? É motivo de muita alegria, porque aquele que viu a nossa miséria, aquele que foi a Jerusalém para ser morto, para ser entregue, para nos salvar, e ele foi assunto aos céus, e ele está te falando, está me falando que ele foi preparar uma morada, e mais, ele vai voltar para te levar, para me levar. Para onde que ele esteja, você também esteja, e eu também esteja. Nós estamos questionando de quê? Eu estou reclamando da minha vida de quê? Né? Ou nós estamos duvidando da palavra. Né? Porque o Senhor prometeu isso aqui, foi o mestre, o Senhor dos senhores, aquele que está sondando a sua mente agora, a minha mente, né? Sabe das suas intenções amanhã, depois, né? Sabe de todas as coisas. É Ele que está falando. Ele já preparou esse lugar, irmãos. Nós lemos aqui, ó, lá em Hebreus, o dia do Senhor, aquele grandioso dia, o dia que o Senhor vir. Ele vai vir porque esse lugar já está preparado, né? Não tenhamos dúvida que ele vai vir. Eu não sei que hora que ele vai vir para mim, nem que hora que ele vai vir para você. Mas ele vai vir. E vai chegar um dia que ele vai vir, literalmente, né? Então que nós possamos estar, né, com esse encorajamento, estimulando uns aos outros, né, a permanecer e a perseverar, né, nessa riquezas que o Senhor ele deixa para nós na palavra. E às vezes a gente lê aqui na frente, mas é só o irmão abrir a Bíblia e pedir ao Senhor. O Senhor vai dando, né? Às vezes a gente fica ouvindo tanta coisa de cá, de lá, de cá. O Senhor tem falado tanto com nós aqui, ó. Aqui você senta ali, o Senhor está falando toda hora. A palavra aberta, está falando. É a exortação, é a disciplina, é o amor, né? É o bom pastor, ele é maravilhoso. É ele que conquistou tudo, né? E em João, o que está escrito lá em João 29, 30, né? É João. Vamos aqui. Então ele não é um Deus que faz obras pela metade. Ele é um Deus que faz as obras dele por completo, né? É nós que às vezes não permitimos que ele complete a obra dele em nós. Mas ele tem as ferramentas, né? Às vezes ele te dá um remédio aqui mais forte, ele permite alguma coisa na nossa vida para poder
você se alertar, né? É João 19:30. O Senhor, ele é um Deus de completo, né? Tudo que ele fez foi completo. Ele não deixou nada para trás. Então, 19:30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aí acabou, né, irmãos? Está consumado. Ele entregou o Espírito dele, e aí? Mas ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Em Mateus 28, eu quero ler só mais um versículo, porque às vezes a gente está prolongando muito aqui. Mateus 28, a gente sabe que é o primeiro dia da semana, né? 28, capítulo 1, capítulo 28, versículo 1. Aí vamos ler aqui, vamos ler até o 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vedes o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia, né? Glória a Deus, porque ele consumou tudo naquela cruz, foi para ressuscitar ao terceiro dia, como ele sempre falava com os discípulos, né? Ao terceiro dia eu, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar por quê? Porque vocês são pecadores, porque vocês, né, violaram aquilo que o meu pai determinou ali no jardim, né? Para que vocês vivessem desfrutando dessa vida. É por isso que houve a necessidade que o nosso Senhor Jesus fosse ali naquela cruz, né? Fosse para Jerusalém para morrer e para ressuscitar ao terceiro dia, como está escrito aqui, né? Aleluia e glória ao nome do Senhor, né? E por isso nós estamos aqui hoje para fazer memória desse feito dele, né? Juntos, como parte do corpo, né? Que o Senhor nos dê mesmo a experimentar mesmo dessa vida em abundância, juntamente com ele. Não só hoje, mas todos os dias, né? Não porque estamos aqui hoje no domingo para ver os irmãos, não, nós viemos ver Jesus, ver o Criador, ver o Salvador, né? Então que possamos não conjutar para as coisas da terra, mas mais para as coisas dos céus, né? Em Colossenses 3, o Senhor nos convida a, se você já ressuscitaste com Cristo, olhai para as coisas do alto, né? Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, irmãos, vamos olhar para as coisas do alto, né? Então, é maravilhoso para nós saber que foi Ele mesmo que me convidou e convidou você para poder participar aqui nessa manhã. E todos nós aqui que já cremos, já confessamos o nome do Senhor, está convidado por Ele a estar participando desse momento, né? De memória ao feito do nosso Senhor Jesus naquela cruz, né? E precisamos de crer, e não somente crer, mas obedecer ao Senhor. Porque crer é importante, mas se você só crer e não obedecer, né? Tem alguma coisa que não está batendo bem, né? O Senhor deseja que obedeçamos Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? De nós, porque quem sou eu para falar que eu obedeço o Senhor como Ele deseja, né? Infelizmente, não. Né? Mas precisamos de ter essa vontade, de ter esse desejo de obedecer a Ele, né? Porque Ele é o Rei dos Reis e Ele é merecedor de todas as coisas, né? Amém? Então participamos desse pensamento.